Olá, muito boa noite para você. São 19 horas e 13 minutos. O SBT News está começando agora para toda Santa Catarina. Você que está ligado com a gente em Chapecó, Lages, Criciúma, Blumenau, dê só uma olhada nos destaques da edição de hoje. Votação do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés é suspensa pela Justiça. A sessão ocorreria na tarde desta quinta-feira. Os riscos de práticas ao ar livre sem seguir as orientações dos bombeiros. Trilhas, escaladas e até passeios turísticos na natureza terminaram em tragédias nas últimas semanas. E no Dia do Professor, como a rotina da pandemia fez pais e alunos enxergarem o valor destes profissionais em meio ao distanciamento. O SBT News já está no ar. Hoje à tarde, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, estava marcada uma sessão extraordinária para a votação do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, relativo à investigação da compra dos respiradores. Mas, na última hora, a defesa conseguiu uma liminar que suspendeu a sessão. Segunda da inobservância do prazo de 48 horas previsto na Lei 1079. Então, acreditamos que a decisão é extremamente correta. Ela não atenta contra nenhuma prerrogativa da Assembleia, ela simplesmente respalda o devido processo legal e a defesa não vê motivos para que a Assembleia Legislativa tente acelerar de forma tão drástica esse processo de impeachment, atropelando prazos, atropelando o regimento interno da Casa, numa medida sodada, o que demonstra o cunho extremamente político de todo esse processo de impeachment. No horário da sessão, o presidente Júlio Garcia comunicou a decisão aos deputados. Portanto, em obediência à decisão da Justiça, a presidência suspende a sessão e a mantém, esperando uma rápida decisão de Sua Excelência, o desembargador, autor da decisão que suspende a sessão. A bancada de defesa comemorou a decisão. Enquanto isso, o presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, disse que a Procuradoria da Lesc já recorreu da decisão. Em seu pronunciamento, Garcia discordou que os prazos não foram observados. Foi também o que argumentou o presidente da comissão especial do processo de impeachment. Na verdade, cumpriu o mesmo rito do que foi o primeiro pedido de impeachment. Os mesmos prazos, se seguiu a mesma lei, o mesmo ato da mesa diretora. Então, foi feito de nossa parte tudo aquilo que o rito nos determinava a fazer. Os trabalhos ficaram suspensos até pouco antes das 5 da tarde, quando o presidente Júlio Garcia e os deputados retornaram à plenária. Sem uma resposta do Tribunal de Justiça em relação ao recurso da Lesc, a mesa decidiu encerrar a sessão. Pouco depois, saiu a decisão do TJ revogando a liminar. Mas com a sessão já encerrada, a votação ficou para a próxima terça-feira, dia 20, em sessão ordinária. Mudando de assunto para falar agora de saúde, um aumento no número de casos da Covid-19 em algumas regiões do estado está acendendo um alerta em Santa Catarina. 3 regiões registraram um aumento de mais de 20% no número de casos da doença em apenas uma semana. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Jéssica Valentini. Boa noite, Jéssica. Que regiões são essas que registraram esse aumento? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, foram 3 regiões, como você comentou. A que mais teve aumento foi o extremo sul catarinense, com um aumento de 27,9%, seguido pela Grande Florianópolis, que teve um aumento parecido de 27,6%. E depois a gente teve a Serra Catarinense com um aumento de 20,9%. Outras regiões, tiveram um aumento menor, mas também estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde, que são a região do Planalto Norte, as regiões carboníferas aí na região de Laguna e também o Vale do Rio do Peixe. Por conta disso, desses aumentos, a gente também tem uma mudança aí nas zonas de risco, no mapa de risco, que também vale para todas as atividades aí do que é proibido, do que é permitido. A gente vai ver agora no mapa quais são essas regiões. Essas mudanças, em relação a isso, continuam 12 regiões em situação grave, marcados pela cor laranja no mapa, e outras 4 regiões são classificadas pela cor
amarela como risco de contágio para a Covid-19. O que mudou é que a Serra Catarinense, que estava em risco alto, teve uma piora no quadro e voltou a ser classificada como risco grave. Uma mudança positiva nesse quadro é que a região do Alto Vale do Itajaí, que estava em risco grave, melhorou e agora está classificada como risco alto. E são essas as alterações, né, e atualizações que a gente tem em relação à Covid, Bruna. Pois é, Jéssica, a gente está em alerta, é preciso continuar prevenindo aí o coronavírus, por isso o governador Carlos Moisés também acabou prorrogando o estado de calamidade pública aqui no estado. E o que isso significa, até quando vai então agora o estado de calamidade, Jéssica? Isso mesmo, Bruna. A situação de calamidade pública foi decretada no dia 17 de abril, tinha validade por 6 meses, então terminaria agora no dia 17 de outubro. E com essas alterações, né, com esses aumentos contínuos, então a gente teve pelo menos a prorrogação até o dia 31 de dezembro. Na prática, significa que todos os cuidados de prevenção continuam sendo obrigatórios, assim como as medidas para combater, né, também, então, os leitos de UTI que são destinados à Covid-19 e todos os exames laboratoriais que estavam destinados à Covid continuam pelo menos até o dia 31 de dezembro. Ou seja, a gente precisa continuar prevenindo porque, apesar da melhora em algumas regiões, continua em situação de calamidade pública, em situação de alerta. Bruna. Obrigada, Jéssica, pelas informações. A gente vai atualizar agora os dados da Covid-19 aqui no estado de Santa Catarina. São agora 231.412 casos confirmados da doença ao todo. 2.952 pessoas já morreram com a Covid-19, 12 mortes registradas de ontem para hoje. A ocupação de leitos de UTI é de 57,6%. Depois do intervalo, a gente vai saber como fica o tempo nessa sexta-feira e o alerta para os adeptos de turismo de aventura, opção de lazer em meio à natureza que pode esconder perigos. A gente volta em instantes. De volta com o SBT News e aqui quem está comigo é o Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, a gente trouxe no início do SBT News a reportagem sobre a questão da sessão de hoje, que foi suspensa pela liminar e que agora então vai acontecer na semana que vem. De alguma forma, isso daí acaba sendo positivo para o governador Carlos Moisés? Como que você avalia essa situação que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa? Boa noite. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Isso só ocorreu em função do atropelo da Assembleia de querer colocar em plenário o quanto antes. Isso poderia já ter ficado para a semana que vem, mas não. A Comissão Especial Exclusiva dos Deputados votou na terça, concluiu ali no início da tarde, e daí a Assembleia conseguiu publicar também ali na metade da tarde para poder justificar a sessão de hoje, ou seja, é a toque de caixa, é aquela pressão para tentar encurralar cada vez mais o governador. Só que o governador acabou ganhando tempo, porque o assunto acabou ficando para quando deveria ficar, na próxima terça-feira. Coincidentemente, o prazo, quando vence o prazo em que a defesa do deputado Júlio Garcia terá que se manifestar à Justiça Federal sobre a Operação Alcatraz. Mas o que o impeachment tem a ver com Alcatraz? Sim, Júlio Garcia é o primeiro na linha sucessória. Se a juíza federal se manifestar no curtíssimo prazo, acolhendo as denúncias e o transformando em réu, o enfraquece, o vulnerabiliza ainda mais. Não a ponto de salvar Moisés, mas talvez a ponto de lá na sexta-feira, a comissão mista de desembargadores e deputados reavaliar a situação e talvez deixando de fora a vice-governadora, o que já ocorreu nesse segundo pedido de impeachment. Nesse caso, ela que assumiria o governo e não mais o presidente da Assembleia. É com você, Bruno. Tá certo. Obrigada, Prisco, pelas informações. E agora a gente vai falar de um assunto que é também o assunto do dia.
Em tempos de pandemia, para evitar aglomerações, tem gente optando pelo turismo de aventura. Aquele das trilhas, cachoeiras, costões, enfim, das atividades físicas, muitas vezes radicais e praticadas em lugares que às vezes podem esconder perigos. Só que os adeptos dessas modalidades precisam ficar atentos. Se não houver preparo, equipamento correto e um bom conhecimento do local, a aventura pode terminar em tragédia. Olha só. A ideia é não aglomerar, se proteger de um possível contágio. E para isso, do litoral ao oeste, as belezas naturais de Santa Catarina têm ajudado quem quer sair de casa e respirar ar puro em segurança. Mas pegar a estrada e fazer uma trilha ou conhecer pontos turísticos da natureza não é tão fácil quanto parece e exige muito mais do que vontade. Ao longo das últimas semanas, o assunto acendeu um alerta para o despreparo e o perigo de passeios como esse. As ocorrências, elas estão mais relacionadas a acidentes envolvendo então o resgate dessas pessoas, dessas vítimas, do que a busca de pessoas perdidas. Em Xanxerê, no início da semana, uma jovem caiu de um barranco de 20 metros de altura enquanto fazia uma trilha desconhecida com os amigos. Ela segue internada com uma fratura na perna. Outro caso, mas agora fatal, foi de 2 jovens que escorregaram e caíram de mais de 30 metros em uma cachoeira na Serra, em Lages. Elas tentavam tirar uma foto. O que era para ser o registro de uma aventura se transformou em tragédia. Perigo até mesmo para quem é profissional, como os 2 alpinistas que ficaram presos em um paredão de 200 metros de altura em Urubici, também na Serra. Um dos homens, de 39 anos, foi atingido por uma pedra que se soltou e acabou morrendo. Esse aumento do número de ocorrências está mais relacionado pela falta de preparo de materiais e conhecimento, atentando-se assim contra alguns itens de segurança, principalmente pela imprudência de chegar em locais inseguros para a realização de fotos, como na beira de cachoeiras ou precipícios. Com a temporada de verão chegando, o aumento desse tipo de ocorrência preocupa. Na temporada passada, inclusive, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 2.700 casos de salvamento e resgate durante a Operação Verão. Mas o que fazer quando o turismo ecológico, ao ar livre, acaba se tornando uma das únicas opções de entretenimento durante a pandemia? O Corpo de Bombeiros Militar orienta, então, que sempre se preocupem com os materiais que vão levar, um calçado fechado, que seja também informado seus parentes e amigos para onde você está indo realizar esta trilha e preferencialmente trilhas abertas, que não sejam muito fechadas. No fim, a receita é sempre a mesma: cuidado, preparo, informação e, principalmente, uma pitadinha de medo para evitar que a aventura se transforme em tragédia. E hoje é o Dia do Professor. E nessa pandemia todos nós passamos a admirá-los ainda mais. Eles que ensinam tiveram que aprender novas formas de ensinar. E apesar da distância imposta pelo coronavírus, pais e alunos nunca valorizaram tanto a presença e o papel do professor. A sala de aula mudou. Agora é na sala de casa. Mas a figura do professor continua ali, na tela do computador. E nunca foi tão necessária e valorizada. Percebo que o professor, e mesmo assim, né, dessa forma virtual, eles têm esse poder de perceber, né, a percepção de quando que a criança está com alguma dúvida, né? Ficou alguma coisinha para trás. Então, esse feeling, essa percepção e a didática, né? A paciência, além do ensinar, né? O carisma que eles precisam ter. Na casa da Vivian, as aulas online foram um desafio para o Arthur e a Mariana. Agora estão até acostumados, mas tem muitas coisas que eles sentem falta. Assim, é tirar as dúvidas, né? Essas coisas são muito importantes e às vezes não dá de fazer durante uma aula online, sabe? Convivência com os colegas também, com os amigos, de estar se encontrando menos, sabe? E mesmo online, pelo computador, conseguem admirar a capacidade do mestre de ensinar, entreter. Porque às vezes precisa fazer malabarismos em sala de aula. Imagina pelo computador, né? No começo eu também achei bem difícil, até porque no começo a gente não tinha as aulas assim online, a gente só tinha o Moodle, que é onde ficam as tarefas, então era bem mais difícil, mas agora eu também já estou me acostumando mais a essas coisas.
E nessa pandemia, os pais precisaram também ser um pouco professores. Substituir os olhos do professor fisicamente. E não foi fácil. Para a mãe da Emanuele, a Cristiane, foi um desafio. Aqui na casa da Emanuele, a função do professor, mesmo à distância, foi duplo. Primeiro, é ensinar a Cristiane a ensinar a Emanuele. E agora com essa pandemia, a gente teve que aprender a estimular, né? Então, as professoras foram professoras 2 vezes, né? Foi professoras do aluno e foram das mães esse ano, né? A verdade é que está todo mundo sentindo falta dos colegas, da escola e dos mestres. Vamos torcer para que no ano que vem esse recado possa ser dado pessoalmente. O professor, assim, para nós aqui, né, pensando, é tudo, né? Ele sempre foi muito valorizado, mas eu tenho certeza que esse ano mais do que nunca, né? Pelo desafio que eles estão, né, passando. A minha professora é muito boa, porque ela sempre sabe explicar muito bem. Se você não entende, ela sabe, ela vai lá e explica de novo várias vezes, e ela é divertida também. Parabéns a todas as professoras! Que lindo! E eles merecem, né? Aos professores e professoras, aí a nossa homenagem e os parabéns, para que sejam cada vez mais valorizados. Mudando de assunto, um idoso de 65 anos ficou gravemente ferido depois que um rancho desabou sobre ele em Schroeder, no norte do estado. O homem fazia conserto no telhado do rancho quando a construção desabou. Ele teve hemorragia, traumatismo craniano e suspeita de fratura no braço. O Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade foi acionado e atendeu a vítima no local da ocorrência. O idoso foi levado ao Hospital São José, em Jaraguá do Sul. Um incêndio destruiu uma casa em Araranguá, no sul do estado. Cerca de 2.500 litros de água foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros para combater as chamas. O fogo destruiu grande parte da casa de alvenaria, móveis e eletrodomésticos. Na hora do incêndio, não havia ninguém na residência. O caso está sendo investigado. Uma plantação de maconha foi encontrada hoje em uma horta comunitária em Florianópolis. A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e está fazendo uma varredura no local. O caso também está sendo investigado. A sexta-feira começa com chances de chuva no litoral, principalmente na região norte. Já com o passar do dia, o sol aparece em todo o estado, fazendo com que as temperaturas também subam. Destaque, como sempre, para a região oeste, onde as máximas chegam aos 33 graus. Em Florianópolis e em Joinville, os termômetros ficam na casa dos 25 graus. Já em Blumenau, máxima de 28 e em Lages, 24 graus. No sul do estado, em Criciúma, mínima de 14 e em Chapecó, de 16 graus. Banco de Olhos do extremo sul de Santa Catarina firmou uma parceria com o Instituto Médico Legal e o Serviço de Verificação de Óbitos. E assim vai poder aumentar a captação de córneas na região. O repórter Marco Búrigo traz as informações para a gente. Olá, Bruna. Essa era uma demanda antiga do IML de Criciúma, que atuou por mais de 20 anos, voluntariamente na captação de córneas aqui em Criciúma. Devido à regularização estadual, o IML deixou de fazer a captação há 10 anos. Iniciaram, então, na época, as conversas para a criação do Banco de Olhos oficial aqui da região, o que aconteceu em 2018. De lá para cá, foram feitas 91 captações aqui na região. A última aconteceu no sábado, no Hospital Regional de Araranguá, a primeira após a pandemia do novo coronavírus. Depois da retirada, as córneas têm até 15 dias para serem transplantadas. Até o momento, mais de 180 pessoas já foram beneficiadas com o serviço prestado pelo Banco de Olhos aqui do extremo sul catarinense. Agora, com a nova parceria firmada com o ML, a expectativa é ampliar esse atendimento aqui na região. O Banco de Olhos fica ao lado aqui do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina e conta com uma equipe com 2 médicos oftalmologistas, 4 agentes de captação e também uma enfermeira coordenadora. Marco Búrigo para o SBT News. Importante iniciativa. Agora vem para cá para a gente dar uma olhada nos destaques do Portal de Notícias de Santa Catarina, o SCC10, que você pode ficar ligadinho nele todos os dias para saber tudo o que acontece no estado. Um dos destaques de hoje é esse, olha, o IBGE mostra que o rebanho suíno catarinense segue como o maior do país. O segundo é o Paraná, depois o Rio Grande do Sul e em terceiro
aí Santa Catarina, é claro, vindo na frente, né, com relação ao rebanho suíno, e que inclusive se reflete também na questão das exportações e do estado ser aí um potencial produtor de carne suína. No SCC 10 você fica ligado em todas as informações, tudo que acontece aqui no estado, como essa daqui que eu mostrei para vocês agora, que tem a reportagem completa, com toda a informação que você precisa e que você quer saber sobre Santa Catarina. Então, fique ligado, você pode acessar, ali pode também assistir os programas na íntegra, então você sempre vai ficar bem informado com o SCC 10. Obrigada pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar, é sexta-feira, hein? A gente se encontra. Até amanhã, uma ótima noite para você. Tchau, tchau.